Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões sobre Deus. Durante esses sermões de quarta-feira, a gente tem procurado responder a pergunta: quem é Deus? Semana passada, nós falamos que Deus ele é Espírito. E hoje eu quero falar aqui aos irmãos que Deus ele é pessoa. Amém? Nós vamos falar sobre o tema Deus é pessoa. E antes de nós abrirmos a nossa Bíblia para a gente ler o primeiro versículo bíblico que vai servir para embasar a nossa mensagem, a nossa pregação, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução sobre o tema, né? E eu quero começar dizendo o seguinte, que existem muitas pessoas que elas dizem acreditar em Deus, mas o entendimento que algumas pessoas têm a respeito de Deus é que Deus é um ser impessoal. Muitas pessoas dizem que Deus ele é uma força. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos revela algo completamente diferente do que essas pessoas imaginam ser Deus. A Bíblia, ela nos diz de maneira muito clara que Deus, ele é pessoa. Deus, ele é uma pessoa. E quando a gente diz que Deus é uma pessoa, a gente precisa entender que Deus, ele não é um ser humano como nós somos. Porque como nós já estudamos semana passada, e a gente aprendeu, por meio da palavra de Deus, que Deus ele é espírito. Então Deus não é um ser humano como nós, mas ele é uma pessoa. E o que eu quero dizer de maneira mais específica que Deus ele é pessoa? Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus ele possui todas as características e qualidades que definem a sua individualidade como uma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta e nos mostra que Deus ele possui autoconhecimento. Então, uma característica de uma pessoa é que esse ser possui autoconhecimento. O que faz da gente pessoa é que a gente tem autoconhecimento da nossa pessoa. A gente tem uma capacidade de conhecer a nós mesmos, ainda que de maneira limitada. Mas Deus ele possui um autoconhecimento de si e ele conhece a si mesmo. E eu vou mostrar para vocês um exemplo. Quer ver um exemplo? Quando Moisés ele estava diante de Deus, ele perguntou ao Senhor o seguinte: Senhor, o Senhor está mandando eu ir lá até o teu povo, trazer esse povo para o deserto para que eles te adorem. Mas quando o povo perguntar de mim quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para eles? Porque afinal de contas no Egito havia muitos deuses. Então, de certa forma, o povo hebreu, eles já conheciam muitos nomes de deuses que faziam parte daquele panteão que havia no Egito. E aí Moisés, pensando nisso, disse: poxa, eu vou dizer que Deus me mandou aqui, mas que Deus foi que mandou eu aqui até o povo dele? Se o povo perguntar, tá, foi Deus que te mandou vir até aqui, mas que Deus é esse? E Deus respondeu a Moisés o seguinte: se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Vamos dar uma olhada aqui na resposta de Deus a Moisés. A palavra do Senhor diz o seguinte: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então,
Deus, quando ele afirmou, eu sou o que sou, Deus ele estava ali fazendo uma descrição de si mesmo, de acordo com a percepção que ele tinha de si mesmo. Então Deus, ele é pessoa porque ele tem ciência de quem ele é. Deus sabe exatamente quem ele é. Por isso que Deus não é uma força. Deus não é um ser impessoal, mas ele é pessoa, né? E se nós pararmos para analisar o que faz alguém ser uma pessoa, a gente vai descobrir que para alguém ser considerado uma pessoa, ela precisa ser capaz de ter racionalidade, ela precisa ter consciência, ela precisa ter a capacidade de discernir valores, o que é certo e o que é errado, e ela tem que ter a capacidade de agir também. E todas essas características a gente vai encontrar no ser de Deus. Por isso que eu volto a afirmar, Deus ele é uma pessoa, ele tem consciência de si mesmo, ele sabe descrever exatamente quem ele é, porque ele é uma pessoa. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui, falando ainda sobre essa pessoalidade de Deus, é que Deus ele possui inteligência. Por isso que a gente não pode dizer assim, Deus é uma força. Não, Deus ele é um ser. Não, Deus ele é um ser que possui inteligência. Ele é um Deus de sabedoria. Porque se a gente olhar para a criação de Deus, a gente vai ver exatamente na criação que existe grande sabedoria no funcionamento da terra, na complexidade que é o ser humano. E tudo funcionando de maneira perfeita, harmônica, de maneira que a gente é capaz de viver, de maneira que a gente é capaz de sobreviver nesse mundo tão complexo e tudo funcionando de maneira tão perfeita. É impossível de nós olharmos para tudo isso e não vermos a sabedoria de Deus contida em sua criação. Então Deus ele possui inteligência. A sabedoria de Deus ela é claramente ensinada na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos fala de um Deus que é rico em sabedoria, infinito em sabedoria. E eu quero mostrar um texto bíblico para vocês do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo de número 33. Olha só o apóstolo Paulo louvando a Deus pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Versículo 33, o apóstolo Paulo declarou o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Então eu quero destacar aqui desse versículo duas palavras. A primeira palavra é sabedoria. O apóstolo Paulo fala com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, Paulo está falando da sabedoria de Deus. A palavra sabedoria no grego é sofia. Olha aí, para quem não sabia, o significado de sofia é sabedoria. Sabedoria no grego é sofia, que é a capacidade de entender com perspicácia e discernimento. Então Deus ele possui essa capacidade de entender, de discernir as coisas, porque ele é um Deus de sabedoria. O apóstolo Paulo ainda diz, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A palavra conhecimento no grego é gnosis, que significa o conhecimento no sentido de possuir informação e entendimento. Então Deus tem informação e Deus possui entendimento. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas que a gente possui também sabedoria, a gente possui também conhecimento, só que a nossa sabedoria e o nosso conhecimento são como nada diante do conhecimento e da sabedoria de Deus, que é algo infinito. Não há limites para a sabedoria e para o conhecimento de Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo,
ele fala ainda no versículo 33, quão inexplicáveis são os teus juízos. Por que Paulo está dizendo que os juízos de Deus são inexplicáveis? Porque o conhecimento e a sabedoria de Deus é algo que vai além da nossa compreensão, da nossa capacidade de absorver. Você está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que os juízos de Deus são inexplicáveis. Por isso que Paulo fala que os caminhos de Deus são insondáveis. Então, o que é a nossa sabedoria e o nosso conhecimento diante da sabedoria e do conhecimento de Deus não é absolutamente nada. É por isso que a gente tem que dizer que os juízos de Deus são inexplicáveis. Que a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa e a gente fica como que tateando. Então, por essa razão, é que a gente deve, meus irmãos, viver na dependência de Deus. Se o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa, e Deus ele sabe de todas as coisas, e Deus conhece todas as coisas, é por essa razão que a gente deve confiar em Deus e depender dele, que a gente não sabe absolutamente nada, né? Principalmente no que diz respeito ao nosso futuro. Mas Deus ele conhece, Deus é rico em sabedoria, Deus é infinitamente rico em conhecimento. Aliás, a Bíblia nos diz que de Deus é que vem a plena sabedoria. Toda a sabedoria que existe no mundo flui de Deus, vem de Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então nós, tendo consciência de que é do Senhor que flui toda a sabedoria, é que nós precisamos viver na dependência de Deus. E a Bíblia nos ensina que a gente deve pedir de Deus sabedoria, pedir do Senhor discernimento, e que Ele vai nos dar sem medida. Ele vai dar a todos que pedirem a Ele com fé. O Senhor Ele promete conceder. Então, Deus ele é pessoa, porque ele possui conhecimento e sabedoria, e por causa disso a gente precisa viver na completa dependência dele. Amém, meus irmãos? Então vamos lá para um outro ponto que nos mostra que Deus ele é pessoa. Deus ele é pessoa, meus irmãos, porque Deus é um ser também que possui emoções. A Bíblia vai nos mostrar que Deus ele tem emoções. Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia nos diz que Deus ele se alegra, que Deus ele se regozija em alguns momentos. Eu quero mostrar para vocês, por exemplo, na ocasião que Jesus, lá em Lucas capítulo 15, Jesus ele conta algumas parábolas. E dentre essas parábolas que o Senhor Jesus ele nos conta, ele fala da mulher que perdeu a sua moeda e depois dela muito procurar, ela encontra a moeda e ela fica feliz, ela fica muito feliz. Em seguida, Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, que todos nós aqui conhecemos, daquele filho que se ausentou da casa do pai, viveu de maneira desregrada, mas num determinado momento, quando ele estava ali no fundo do poço, ele caiu em si e retornou para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia nos fala que o pai o recebe com grande alegria. O pai ficou muito feliz com a volta do filho. Por quê? Porque ele havia se perdido, mas foi encontrado. Ele estava morto e mais agora que ele havia voltado para o pai, ele havia revivido. E Jesus ele nos diz, ele contou essa parábola para apresentar a seguinte verdade. Jesus ele contou isso para mostrar que existe essa mesma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso mostra a alegria que há quando um pecador ele se arrepende. Então Deus, juntamente com os anjos no céu, eles se alegram quando um pecador se arrepende. Meus irmãos, quem é que pode se alegrar senão uma pessoa? Então a gente está falando de um Deus que é pessoa. Um Deus que tem expressa essas emoções. Ele se alegra quando um pecador se arrepende. Olha só, essa palavra alegria, no grego, significa, a palavra é chara, que comunica a ideia de estar cheio de alegria e felicidade. Então,
Jesus ele apresenta o Pai como alguém cheio de alegria e felicidade por causa que um pecador se arrependeu e foi restaurado. Então, meus irmãos, qual é a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero que a gente pense por um momento o seguinte: por que a gente não consegue muitas das vezes ter esse mesmo interesse que havia no Senhor Jesus pelos pecadores? E por que não existe muitas das vezes em nosso coração também essa mesma alegria que existe tanto nos anjos quanto no coração do Pai quando um pecador se arrepende? Por que não há em nós o mesmo empenho, o mesmo interesse e a mesma alegria? E talvez isso não ocorra com a gente nessa mesma dimensão que há no coração do Pai, que talvez não haja o mesmo empenho em nossas vidas como houve na vida do Senhor Jesus de ir até o pecador perdido, porque talvez, meus irmãos, a gente não esteja compartilhando desse mesmo amor. Então, se a gente não está tão empenhado em ganhar as almas, se a gente não está tão empenhado em ver as pessoas se reconciliando com Deus, talvez se a gente não está se alegrando da mesma forma que o Pai se alegra quando um pecador se arrepende, é porque, meus irmãos, talvez esteja faltando um pouco mais de amor da parte de Deus em nosso coração. Então, que a gente possa, no dia de hoje, também pedir a Deus que Deus ele venha avivar o nosso coração nesse sentido. Que Deus ele encha o nosso coração para que haja em nós o mesmo empenho que houve em Jesus, de salvar o pecador perdido, de ir atrás do perdido. E que também haja a mesma alegria quando a gente vê um pecador voltando para a casa do Pai e se arrependendo dos seus pecados. Deus é pessoa, porque Ele possui sentimento. A Bíblia nos fala também desse Deus como sentindo tristeza em alguns momentos. Gênesis capítulo 6, verso 6, naquele contexto em que a humanidade havia se afundado no pecado, naquela era ali pré-dilúvio, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 6:6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Então nós estamos aqui falando de um Deus que é pessoa, não é uma força, como eu disse, não é um ser indiferente e impessoal, não. Nós estamos falando de um Deus que se alegra, mas que também fica triste quando vê o ser humano que Ele criou, o ser humano, a sua imagem e semelhança, quando Ele vê esse se perdendo, esse cometendo injustiça, esse trilhando o caminho do mal, da perversidade. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele se entristece quando isso acontece. Isso nos mostra que Deus ele é pessoa, porque Ele se entristece. A Bíblia também diz que Deus, Ele ama. Mais do que isso, né? Deus ele é amor. Ele não só ama, como Ele é amor. E o texto áureo da Bíblia, João 3,16, fala do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é pessoa porque Ele ama. A Bíblia também nos fala de um Deus que é bondade, que Deus é bom. Vocês estão percebendo todas as características de uma pessoa aqui em Deus? O Salmo 103, verso 8 diz, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Então Deus ele é bom, porque Deus ele é pessoa. Deus ele também tem empatia pelos seres humanos. Olha só que coisa interessante. Lá em Êxodo 3, verso 7, versículo 8, perto desse contexto que a gente leu anteriormente, falando de Moisés, Deus ele falou o seguinte a Moisés, olha, eu vi a aflição do meu povo lá no Egito. Olha só a empatia de Deus, Ele olhou, Ele viu a aflição do seu povo. E a Bíblia diz, eu ouvi o clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Ou seja,
Deus está dizendo: Moisés, eu não sou indiferente ao sofrimento do meu povo. Eu vi o sofrimento deles, eu ouvi o seu clamor, e é por isso que eu desci, é por isso que eu estou me manifestando a ti, Moisés. É por isso que eu estou convocando você, Moisés, porque eu vou livrar o meu povo das mãos dos egípcios que têm imposto sobre ele esse jugo pesado de escravidão. Ou seja, isso demonstra a empatia de Deus, um Deus que não somente se importa, mas que faz algo em favor do seu povo. E por fim, a palavra de Deus nos diz que Deus ele também se ira. O Salmo capítulo 7, versículo 11, nos fala assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, ou Deus que se ira todos os dias. Por que Deus ele se ira? Porque ele é pessoa. Ele possui esse sentimento, ele se alegra, ele possui bondade, ele ama, mas ele também se ira. E aqui a gente vê uma característica que poucas pessoas conhecem. Tem gente que pensa que Deus é como se fosse um Papai Noel, que não faz absolutamente nada, mas a Bíblia diz que Deus ele também sente indignação. Deus ele se ira. E por que Deus se ira? Deus ele se ira por causa do pecado. Sendo Deus um Deus santo, sendo Deus um Deus justo, ele vai se indignar com o pecado, ele vai se irar com a injustiça. Então a gente percebe em todos esses sentimentos que foram postos aqui que Deus, ele é pessoa. Amém? A Bíblia também nos fala que Deus ele possui vontade. Porque uma pessoa, para ser pessoa, ela tem que ter vontade. A gente tem as nossas vontades e Deus também, ele tem a sua vontade. E sendo ele Deus soberano, Deus ele é um ser completamente livre para ele fazer o que ele quiser. O Salmo capítulo 115, verso 3 nos diz o seguinte: pois o nosso Deus, ele está nos céus e faz tudo o que ele quer. Então Deus ele é pessoa, Deus ele sente vontade, Deus é soberano e por isso ele faz o que ele quiser. Jó capítulo 23, verso 13 diz: mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso ele fará. Então Deus ele é pessoa. Porque o que faz da gente ser uma pessoa também é isso, a capacidade de sentir vontade e capacidade de fazer o que a gente quiser fazer. Só que a gente não pode fazer o que a gente quer porque a gente não tem poder para fazer tudo o que a gente quer. A gente faz o que a gente pode fazer, mas Deus não. Deus ele é soberano, ele possui vontade e ele faz exatamente tudo o que ele se propuser a fazer, e ele faz isso porque ele é pessoa. Aonde que a gente vê a vontade de Deus? Por exemplo, quando Jesus ele veio a esse mundo, ele afirmou que o propósito dele ao estar aqui neste mundo era fazer a vontade do Pai. Então perceba, se Jesus veio fazer a vontade do Pai, ele está nos mostrando que esse Pai possui vontade. E se ele possui vontade, meu irmão, é porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E nós, sabendo disso, agora para a gente concluir a nossa mensagem, sabendo que o nosso Deus é uma pessoa e que ele possui uma vontade, qual é o nosso dever? O que a gente deve buscar? A gente deve buscar conhecer a vontade de Deus. A gente precisa buscar também experimentar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, como Jesus ele fez. Em Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: olha, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus possui uma vontade que a gente deve buscar, que a gente deve se empenhar em fazer a sua vontade, meus irmãos. Falando ainda da vontade de Deus, eu quero concluir aqui a minha palavra, meus irmãos, dizendo que esse Deus que é uma pessoa e que possui vontade, a Bíblia nos mostra que quando Deus ele criou o ser humano, ele nos criou com um objetivo. Qual era a vontade de Deus a nos criar?
A vontade de Deus era que a gente pudesse estar perto dele. A vontade de Deus é que a gente pudesse se relacionar pessoalmente com Deus. Porque é exatamente isso que a gente vê em Gênesis, quando a Bíblia fala de Adão e Eva, a Bíblia nos mostra que antes da queda era exatamente isso que acontecia. Deus, ele se relacionava pessoalmente com o homem e a mulher que ele havia criado. Então, a vontade de Deus continua sendo essa: é se relacionar de forma íntima e pessoal com todos nós. Mas a gente sabe, meus irmãos, que o pecado ele veio. O pecado ele afastou o ser humano de Deus. Mas a Bíblia também nos mostra nos evangelhos que na cruz do Calvário, por meio da morte do Senhor Jesus, a gente é reconciliado com Deus. E que a gente pode usufruir e viver um relacionamento com Deus pessoal e verdadeiro. Isso aqui é algo maravilhoso, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso. Vamos ficar de pé? É maravilhoso a gente saber que o Deus que a gente está aqui pregando, o Deus que a gente está orando, o Deus que a gente louva, é um Deus que é uma pessoa. Isso é maravilhoso. Saber que a gente pode se relacionar com Deus pessoalmente aqui e agora. É maravilhoso a gente saber também que o nosso relacionamento com esse Deus que é pessoa, ele começa aqui, mas existem promessas de que esse relacionamento ele vai continuar por toda a eternidade. E isso é maravilhoso, porque isso só é possível por causa daquilo que Jesus fez por nós. E eu gostaria que a gente orasse nesse momento, agradecendo a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus, que fez com que esse relacionamento com esse Deus pessoal se tornasse possível. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus que não é uma força, como muitos dizem, que não é um ser impessoal e indiferente a nós, não. Tu és um Deus que é pessoa. Tu és um Deus que possui, meu Deus, pleno conhecimento de todas as coisas. Tu és um Deus, meu Pai, que conhece a nossa vida no mais íntimo do nosso ser, que sabe o dia de amanhã, coisa que a gente não sabe. É por isso, meu Deus, que nós queremos lançar a nossa confiança em Ti. Oh, meu Deus, saber que Tu és uma pessoa nos faz, meu Deus, nos lançar ainda mais a nossa vida aos pés do Senhor, nas mãos do Senhor. Meu Deus, o Senhor é pessoa e o Senhor se alegra em determinados momentos, mas o Senhor também se entristece. Meu Deus, nós não queremos viver uma vida que te entristeça. Não permita, Senhor, que a gente viva uma vida de pecado, de injustiça, que entristeça o Teu Espírito Santo. Não, meu Pai. Nós queremos, Senhor, caminhar de um jeito, meu Pai, que o Senhor se agrade, que o Senhor tenha prazer em nossas vidas, Pai. Que a gente possa crescer nesse amor, porque o Deus a qual nós servimos é o Deus que ama e que derrama do seu amor em nossos corações. Nós te pedimos que seja derramado cada vez mais desse amor em nossas vidas, Pai. Amor por Ti, amor pelo nosso próximo. Não nos deixa ser, meu Deus, indiferentes. Pai, Tu és um Deus que possui vontade e nós te pedimos que o Senhor revele a nós a Tua vontade, que o Senhor nos capacite a fazer a Tua vontade, porque é o desejo do nosso coração, e nós te pedimos no nome de Jesus, nos ajuda a vivermos no centro da Tua vontade, a andar contigo, a ter um relacionamento contigo íntimo e pessoal, Pai. Que o nosso relacionamento comece aqui nessa terra e dure por toda a eternidade, meu Deus.
Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, os nossos corações. Que assim seja, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos encerrados aqui o nosso culto.